Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas, todos os internautas, todos que estão acostumados a nos encontrar aqui segunda, quarta e sexta, sempre às 17h30, mas o nosso convidado de hoje, que é um convidado muito especial, ele pediu para que fosse 17 horas, então nós estamos fazendo um pouquinho mais cedo. Outra coisa que eu queria combinar com vocês já, é para a gente aproveitar muito tempo. Dessa vez eu não vou anunciar as pessoas presentes, os bairros, para a gente concentrar em perguntas, né? E aproveitar o tempo. Nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, nosso ex-candidato, nosso candidato a presidente da República. Muita gente em Osasco hoje, Fernando, me pergunta, fala assim, pô, eu olho para o Haddad e olho para o que nós temos aí, mas me dá eu fico perguntando o que aconteceu, o que seria esse país sob o Haddad, como é que nós estaríamos enfrentando a crise do coronavírus, e como é que a gente estaria, enfim, como país, né? Estaria alinhado à ciência, ou estaria alinhado a esse obscurantismo que tem hoje, né? Boa tarde, Fernando. Emílio, uma satisfação muito grande falar com você. Eu estava comentando com você um pouco antes da gente entrar no ar, que a gente tinha uma convivência muito intensa, né? Durante a campanha eleitoral, então, a gente viajava junto o tempo todo. Muito. Víamos falar com o Lula, voltávamos com várias tarefas e missões, fizemos uma campanha juntos, foi maravilhosa a campanha de 2018. Foi mesmo. Enfim, estreitamos uma amizade grande, que se mantém e que só vai se aprofundar. Então, muita satisfação estar falando com o teu público aqui pelas redes sociais, e lamentando o estado que se encontra no nosso país, porque, de fato, o Brasil não merece o que está acontecendo. Nós precisamos do país unido, nós precisamos do país com diretrizes claras, para as pessoas saberem, cada uma, como se comportar. O governo precisava estar apoiando as famílias, as empresas, os prefeitos e governadores. É como se não fosse com ele o problema que está acontecendo no país. Nada é com ele, tudo é com o outro. Então, perguntem para o coveiro, perguntem para o governador, perguntem para o prefeito, perguntem para o empresário. É como ele respondeu hoje, né? E daí, né? Tem mais mortos do que a China, mas e daí, é como né? É como se ele morasse em outro planeta, nem em outro país. Porque ele tampouco está preocupado com o que está acontecendo na América do Sul, nos Estados Unidos, que ele preza tanto, na Europa, enfim. É uma pessoa realmente alienada das suas atribuições e concentrada em produzir crises familiares, que é sempre uma briga de um ministro com um filho, de outro ministro com outro filho. Então, ele está ainda trabalhando como se estivesse no gabinete, né, dele, uma espécie de cozinha da família, sem pensar o país. É uma muito delicado. Triste, viu, Fernando? Ainda bem que hoje o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, concedeu uma liminar proibindo, né, revogando a nomeação do diretor da Polícia Federal, que era alguém ali da cozinha da família Bolsonaro, né, que estava entrando na PF com uma missão certa, que era encobrir os malfeitos da família, dos filhos, rachadinha, esquema de fake news, que você foi tão vítima das fake news em 2018, né, que alterou tanto o resultado das eleições. Enfim, é uma situação realmente terrível, porque quando você compara com a China, né, Fernando, você tem que ver que a China, ela deve ser 7 vezes maior que o Brasil em população, não é isso? Por volta disso. Por volta disso, quer dizer, então, na verdade, nós passamos... E nós já temos mais mortos do que eles. Nós passamos ela, mas se comparar de população, nós passamos muito mais, né? Ah, não. Não tem, porque você tem que observar isso. Fernando, mas você sabe quando nós convidamos você para vir aqui, que eu agradeço muitíssimo a sua vinda, enriquece muito esse nosso espaço, e eu tenho o maior orgulho também de ter caminhado com você. Foi uma campanha emocionante, uma campanha, sabe, quantas vezes a gente ficou ali interpretando pesquisa, preparando para os debates que ele não aparecia, né? Que virava monólogo, mas realmente foi uma experiência. E você chegou a 45% dos votos, 47 milhões de votos, quer dizer, foi uma campanha muito bonita, que deixou marcas no Brasil e que
as pessoas hoje acho que olham para trás e falam, pô, que opção que nós fizemos, né? Que Brasil é esse que surgiu, né? Eu me lembro que muita gente falava assim, olha, o Bolsonaro fala muita bobagem, mas ele não vai fazer isso aqui. Quando ele sentar na cadeira, ele não vai fazer. Ele não só está fazendo, como está fazendo pior, né? A impressão que dá é que as coisas estão ainda piores do que quando ele se prometeu, quando ele falava antes da campanha, você não acha? Olha, esse governo, Emílio, a gente já conversou sobre isso pessoalmente, mas não custa lembrar o quão certo nós estávamos quando nós dizíamos que esse governo é uma combinação perversa de neoliberalismo, que significa cortar direitos dos trabalhadores, cortar direitos sociais, obscurantismo, ou seja, uma atitude anticientífica que nos compromete agora no combate à pandemia, e autoritarismo. Até domingo retrasado, ele na porta de um quartel, fazendo coro com lunáticos, pedindo a volta do AI-5 e da ditadura militar. Você veja que aqueles 3 núcleos que nós acusávamos lá atrás, ainda ele não tinha tomado posse, quando nós dizíamos isso. Olha, isso é uma combinação de obscurantismo, neoliberalismo e autoritarismo, mas não deu outra. Você tem exatamente os 3 núcleos operando 24 horas por dia contra os direitos. Direitos individuais, no caso da democracia, direitos sociais, no caso do neoliberalismo, e contra a ciência e a cultura no campo do obscurantismo, e a educação. Você vê que nesse governo, cultura, ciência e educação são os alvos prioritários dos olavistas. Você vê que até a Regina Duarte, que é uma pessoa super conservadora em tudo, está ameaçada. Não serviu para isso. Está ameaçado. Não sei se já saiu, mas estava prestes a sair do governo. Mas é impressionante. Ali ele foi desmontando tudo que ele mesmo monta, né? Quem não reza na cartilha da família, quem não entra, não é nem reza, quem não entra na loucura dele, né? Quem resolve acreditar na ciência, quem defende tem um mínimo vamos dizer, de coerência no que fala, sabe, no que propõe, não dá certo ficar ali. É impressionante, sabe? Ainda bem que a justiça está agindo com algum cuidado, porque realmente, na situação que nós vamos, é dramático. O mundo inteiro está percebendo, né? Por enquanto, ele era uma coisa folclórica no mundo, mas hoje ele está virando uma coisa perigosa, né? Quer dizer, o Brasil que poderia ter se beneficiado de ter chegado a coronavírus aqui depois, 2 meses depois da Europa, da China, dos Estados Unidos, jogou fora, poderia se preparar muito melhor, não se preparou porque ele não acredita nisso, chamou de gripezinha e continua desdenhando, né? Os nossos ex-ministros da saúde, nós temos 3 ex-ministros do PT, Humberto Costa, Padilha e Chioro. Os nossos 3 ex-ministros, 60 dias atrás, diziam assim, nós estamos atrasados em expansão de leitos de UTI, testagem, compra de EPIs e a questão testagem, EPIs, leitos de isolamento social. Nós estamos sempre mostrando a incompatibilidade disso e, não obstante, não fizeram nada, demitiu o ministro da Saúde. O novo que está aí, a gente nem consegue entender a que veio. Não, Fernando, faz também 15 de novo, dias que né? ele não ouve. De novo, né? Quer dizer, o Bolsonaro, ele fez campanha dizendo que era contra a velha política, contra o toma lá da cá, sabe? Não ia ter indicação política no governo dele. Você percebeu o que está acontecendo agora? A negociação dele com o Centrão, com o que há de pior na política brasileira, sabe? Com Roberto Jefferson, com todo mundo que faz o que há de pior, sabe? Que vive na base do toma lá da cá, está agora nas mãos de quem? Sendo cortejado por quem? Pelo governo do Bolsonaro, né? E o pior, você sabe que eu acho que a troca de comando da Polícia Federal, pelas trocas de mensagem dele com o Moro, também tem a ver com isso, não é só com os filhos. Está preocupado com os filhos, isso desde a campanha, você lembra disso, né? Ele procurava lá
proteger os filhos. Mas agora tem a ver mais com a nova base de apoio, que o Bolsonaro chamou, na época em que eles se aliaram ao Alckmin, de a nata do que o Brasil tem de pior. Isso, palavras do Bolsonaro. Você tem que negociar com o Congresso? Óbvio que tem. Mas você chama a pessoa de nata do que o Brasil tem de pior. E no momento em que o impeachment dele é pedido, se alia a esse pessoal para blindar a Polícia Federal e para blindar o processo de impeachment, quer dizer, aí é tudo que ele falou que ele não era, né? E tudo que nós sabíamos que ele era. O Haddad, saiu os dados agora há pouco, o Brasil hoje teve 449 óbitos, né? Chegando a um total de 5.466, quase 80 mil contaminados no Brasil. Realmente é uma situação, e o governo fazendo de conta que não se faz, vamos dizer que não há uma crise desse tamanho que há. E hoje, dos países que contam no mundo, dos países importantes do mundo, né, é o único governo que age dessa forma, né? Você pode ver a América Latina mesmo, a Argentina está do nosso lado, né, o Paraguai, o Uruguai não está com essa crise toda desse tamanho, né? Quem diria que um dia o Paraguai ia impedir a entrada de brasileiros, tomar cuidado para não entrar, né? Quer dizer, parece que é a inversão completa do que nós estamos vivendo, né? Haddad, agora tem uma pergunta aqui da Neuci. Ela pergunta o seguinte: o caminho para tudo isso, o Brasil se livrar, é o impeachment? Olha, você sabe que 20 dias atrás eu fui signatário de um documento junto com Flávio Dino, Ciro Gomes, Manuela Dávila, 7 presidentes de partido pedindo a renúncia do Bolsonaro, porque já se via que ele não tinha a menor condições de gerenciar essa crise. Ele não teria condições de governar o Brasil, mas nessa crise ele não tem mesmo condições. Quer dizer, é uma situação muito... Então nós pedimos a renúncia dele. O que aconteceu de 20 dias para cá? Demitiu o ministro da Saúde. Ele foi na porta de um quartel pedir a volta da ditadura. Ele demitiu o ministro da Justiça para proteger os filhos e a nova base aliada. Ou seja, depois desse documento aconteceram... Ele gerou 3 crises. E nenhuma delas relacionada ao principal assunto do país, que é proteger a saúde das pessoas, garantir renda para que as pessoas possam se manter isoladas por mais um tempo. O apoio ao isolamento social está caindo e o número de mortes está subindo. O que vai acontecer? Nós podemos sair do isolamento social por falta de apoio no pior momento da pandemia, por causa do seu Bolsonaro. Exatamente. Que não consegue compreender a lógica dessa pandemia. Então, o fora Bolsonaro é um imperativo para o Brasil. Eu fiquei muito perplexo com o apoio que ele teve dos generais bolsonaristas depois da saída do Moro. Eu imaginava que os militares fossem dar um recado para ele de que daquele jeito não dava, mas reafirmaram, não sei se pelo cargo, não sei pelo quê, porque de patriota esse governo não tem nada, de nacionalista esse governo não tem nada. Então, a minha preocupação é o que ainda garante o Bolsonaro, depois de tantos crimes cometidos à frente da presidência da República. Fora Bolsonaro, vai virar um cumprimento. As pessoas vão se cumprimentar assim, fora Bolsonaro. Como aconteceu com o Temer. Você lembra que o Temer foi até o último dia do mandato, mas a que custo para o país? Altíssimo custo. Muito custo. A Viviane, Haddad, ela pergunta aqui como o PT e a esquerda, você estava falando um pouco disso, estão se articulando para, vamos dizer, viabilizar o impedimento, já que se ele não tiver grandeza para renunciar, provavelmente já está tendo articulação entre os partidos, a base no Congresso? Olha, tem 7 partidos que estão fechados. Aliás, 7 até anteontem, porque nós tivemos novidades. Nós tivemos... Até o MBL entrou com o pedido de impeachment. Né? Então, os parlamentares ligados ao MBL, aquele Kim Kitaguiri, sei lá, entrou com o pedido de impeachment. O Frota deve ter entrado.
Quer dizer, a própria base dele está se esfacelando, Joyce Hasselman e assim por diante. Mas de partidos, eu acho que tem 7 muito coesos e vamos ver o andamento. Vai depender o impeachment de quê? Da centro-direita. Basicamente, quem vai definir o destino do governo Bolsonaro é o PSDB e o DEM. Porque a hora que o PSDB e o DEM tirarem o apoio, mais os partidos progressistas, não segura o Bolsonaro. Não segura. Então vamos ver. O próprio Fernando Henrique já expressou que o Bolsonaro deveria renunciar para não sofrer um processo longo de impeachment, né, mais sofrido, né? Quer dizer, imagina que o PSDB, vamos esperar que o PSDB em algum momento desça do muro, né, e desça dessa vez do lado certo, né, não para apoiar Bolsonaro como fez na sua eleição e durante parte da agenda do seu governo, né, principalmente a agenda econômica. Haddad, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, essa notícia da Polícia Federal pode ajudar. Por quê? Porque sem o delegado da Polícia Federal, o Centrão dificilmente vai indicar membros para tocar a obra pública do jeito que eles gostam. Tem isso, né? Tem isso. Então, como é que o Centrão vai fazer? Ele vai entrar num governo que vai estar ainda supervisionado por alguém ligado ao Moro? Sabe? Porque o Moro tem projeto pessoal, você sabe disso. O Moro Agora, não tem preço ver o Moro falando que no tempo do PT, do tempo do Lula, da Dilma, a PF agia com autonomia, sem interferência política do governo, né? Não tem preço. Só não agiu com a autonomia dele, né? Dele. Mas, né, do PT agiu. O que ele pôde fazer para nos prejudicar, para tirar o Lula das eleições, ele fez, né? Não escapou nenhuma vez. Ora, Haddad, deixa eu te falar uma coisa, uma face perversa da crise é a situação econômica do povo, né? Quer dizer, as pessoas tendo que ficar em casa, a informalidade no Brasil, como é gigantesca ainda, as pessoas não têm como sobreviver, né? Então, a questão do auxílio emergencial, que foi uma luta nossa, o Bolsonaro queria R$200, nós propusemos 1.200, acabou fechando nesse de 600, com alguns casos de 1.200, mas 3 semanas depois de aprovado isso no Congresso, ainda milhões de pessoas ainda não tiveram acesso ao benefício, que é uma crueldade impressionante, né? Quer dizer, as pessoas tendo que ficar em casa, sabendo do risco que é ir para a rua, mas olham para a geladeira e não tem, vamos dizer, eles falam, bom, desse jeito não dá para ficar. Então o governo precisaria garantir essas condições. As filas na porta da Caixa Econômica Federal, que todos os dias nós vemos na mídia, é outra face cruel dessa situação, né? O que você acha disso, Fernando? Eu acho que ele não paga de propósito. Olha, eu conheço os sistemas do governo federal. Eu fui ministro da Educação 7 anos. Os sistemas que nós deixamos no governo federal para pagamento de benefício, BPC, Bolsa Família, são extraordinários. Nosso legado na área de informática, Emílio, é uma coisa extraordinária. O CAD único que o Lula criou, que é o cadastro único dos cidadãos brasileiros, é extraordinário. A gente tem um mapa disso tudo na tela do computador. Você lembra que tinha fila para você ter previdência, você não tem mais fila na previdência. Tudo isso foi um trabalho de anos. Agora ele está segurando um pouco de novo, né, a previdência. Mas por que ele está segurando? Porque ele quer que diminua o apoio ao isolamento. Ele não paga, porque é isso que desgasta o isolamento. Então ele está numa briga de foice com os governadores que não querem que tenha pilha de cadáveres nas ruas das suas cidades. Ele quer forçar a abertura a qualquer custo, né, da economia, sem critério, porque eu também sou a favor de reabrir. Mas a ciência que tem que dizer o ritmo, quais setores, quais cidades. Não é uma coisa que você faz a olho. A Alemanha, que está muito mais avançada que a gente no combate ao coronavírus, está com todas as cautelas. Você sabe, né, Fernando, que o Donald Trump, ele no começo começou a negar tudo também, né, e demorou para agir. A opinião pública americana hoje cobra dele, né? Já são 60 mil mortos nos Estados Unidos, e aqui a demora para agir, e ele ainda não agiu.
né? A verdade é o seguinte, o Trump chegou num dado momento, ele recuou. O Bolsonaro não recuou, né? O coronavírus matou mais americanos, norte-americanos, em 3 meses do que a guerra do Vietnã em 7 anos. É cruel. Que foi um trauma nos Estados Unidos, mandar a molecada lutar no Vietnã, eles não tinham nada a ver com aquilo. Morreram 55 mil americanos. O coronavírus, em 3 meses, matou 60 mil. E o Trump é grande responsável por esse número. Muito, porque ele nega as evidências. Ele chegou a dizer, Emílio, olha, a gente não pode rir, porque é uma tragédia, mas parece piada o presidente dos Estados Unidos falar que se as pessoas tomarem desinfetante, vão se livrar do coronavírus. Ele matou gente nos Estados Unidos recomendando... É inacreditável uma coisa dessa, né? É impensável que no século XXI, num país como os Estados Unidos, um presidente fala uma situação dessa, fala uma coisa dessa. Né? E ele é a grande fonte de inspiração do Bolsonaro. O Bolsonaro... E, aliás, ontem o Trump, sabe o que disse para o governador da Flórida? Fechar a fronteira com o Brasil. Os voos lá para Disneyland, acabar com isso. Por quê? Porque o Trump está preocupado com a postura do governo brasileiro. Postura que ele próprio assumiu 2 meses atrás. Então, olha, eu não entendo como é que alguém ainda pode apoiar o governo Bolsonaro. Eu não consigo compreender. É difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Provavelmente essa questão do obscurantismo, né? Do fundamentalismo, às vezes, religioso, que acaba... É o que ele também procura encarnar, né? Quer dizer, a vida das pessoas tem situações concretas que precisam de reforço, né? Quer dizer, equipar os hospitais, as UTIs, né? Contratar profissionais. Vamos lembrar que ele mandou embora, né? O Mais Médicos, ele praticamente acabou com o programa ao mandar embora 10 mil médicos cubanos que atendiam nas regiões mais periféricas. Só em Osasco, eu lembro, eram 88 médicos, e a população adorava os médicos. Aqui eram 250 em São Paulo. Mandaram todos embora. E isso faz uma falta tremenda em todos os cantos, entendeu? Então, realmente, é uma situação muito difícil a que nós estamos vivendo. Fernando, agora nós lembramos também, se lembrando que você foi ministro da Educação, o melhor ministro da Educação que o país já teve, sabe, o mais longevo, né? Acho que você ficou mais tempo no cargo de ministro e com um trabalho notável, né? Na questão do Enem, na questão da expansão universitária, na questão da expansão do ensino técnico e tantas outras, né? O SISU. Agora, você sabe que também muita gente aqui, quando soube você vir, mandou agradecer muito, que as pessoas lembram que o campus da Universidade Federal de Osasco, ele só saiu porque você era ministro da Educação. Né? E modestamente, eu era prefeito. Nós entendemos, pô, não tem lugar agora, nós cedemos um prédio, até hoje funciona lá, mas a sede própria já está sendo construída, né? E você sabe que na universidade já estudam 1.200 alunos, sabe, virou um centro de referência importante na cidade. Nada acontece mais aqui que a Universidade Federal não esteja presente. Então, assim, é só uma lembrança, foi muito, muito bacana o teu gesto e nós nunca vamos esquecer isso aqui. Olha, o presidente Lula, que foi quem me deu as condições de trabalho inestimáveis, né? Ele dizia o seguinte: nós vamos investir da creche até a pós-graduação. Então, nós fomos o governo que mais expandiu creche no país, o governo que mais expandiu escolas técnicas no país, o governo que mais expandiu universidades no país, o governo que mais ofereceu bolsas do ProUni da história do país. Então é isso, sabe? Semana passada, segunda-feira, completou 16 anos de outra criação do Lula, que foi o SAMU, né, que presta um serviço importantíssimo. Quem olha o SAMU hoje dá a impressão que ele já existia faz tempo. Não, ele organizou, ele melhorou o tempo de atendimento e salvou vidas como nunca até agora, né? Nós tínhamos 3 milhões de universitários quando o Lula tomou posse, hoje nós temos 8, graças aos programas do governo federal. Da época em 500 anos, em mais de 500 anos, eles colocaram 3 milhões para estudar. 3 milhões. Nós, em 8 anos, colocamos 5 milhões. É uma coisa
Impressionante, né? Não dá, mas as não pessoas têm relatado muita dificuldade de acesso ao FIES, de acesso ao Ciência Sem Fronteira, nem se fala, né? As pessoas... Não, isso acabou. Acabou com o projeto, né? E expansão universitária também já não se fala mais, né? Quer dizer, ao contrário, é um cerco universitário. Fernando, aliás, como é que você vê essa situação? O ministro da Educação, que é um dos seguidores do tal do Olavo de Carvalho, quer dizer, ele parece que, além de não fazer o papel dele como chefe do ministério muito importante como educação, além dele não fazer o papel, ele ainda atrapalha em outras situações, como na questão das declarações dele em relação à China, né? Como é que você vê a educação hoje? Olha, atrapalha a ponto do Supremo também ter autorizado a abertura de inquérito contra ele por crime de racismo. Ele já está respondendo por crime de racismo. Contra os chineses? Claro! Racismo não é contra qualquer pessoa, em função da sua condição. Qualquer preconceito contra quem quer que seja, em função da sua condição, né? Seja negro, seja asiático, seja judeu, é racismo. E ele sendo um judeu, me causa perplexidade, porque se alguém foi vítima de racismo ao longo da história, foi o povo judeu. E ele, sendo judeu, não perde uma oportunidade para falar, para estimular e alimentar preconceito contra as pessoas. Sabe? Então, é uma pessoa que eu acho que deve ter algum tipo de desequilíbrio, porque não é possível, né? E, ao invés de pensar na educação, não, está se metendo no assunto de outras pastas. Olha, eu acho, sem sombra de dúvida, que nós temos o pior ministro da educação da história do Brasil no atual. Não tenho dúvida, porque eu conheci todos que estavam vivos no meu tempo, eu convidava todos para almoçar comigo uma vez por ano, conheci todos, falava por telefone com todos, conheço a história de praticamente todos os ex-ministros, desde a fundação do MEC, nos anos 30, e mesmo Francisco Campos, que foi um ministro, e era um sujeito autoritaríssimo, era um homem muito autoritário. Francisco Campos, o primeiro ministro da Educação, foi quem redigiu a Constituição outorgada de 1937 do Estado Novo e os atos institucionais número 1 e número 2 da ditadura militar. Portanto, uma pessoa de um autoritarismo, mas era culto. Fez uma reforma como secretário de Educação em Minas Gerais, que chamou muita atenção à época. Pelo menos escrevia interessante com 2 S, não com C cedilha, né? Escrevia interessante com 2 S. Você veja só a que ponto chegamos. Fernando, sabia escrever. É o mínimo, né? Ô, Fernando, por mim, você sabe que a gente continua aqui um tempão, tá muito bom esse papo, uma alta audiência aqui, mas nós já estamos chegando a meia hora, você que tem compromisso, você tem que dar aula daqui a pouco. Eu tenho uma aula agora e eu tenho que entrar 15 para 6 para fazer porque é uma aula diferente, ela é por... Eu tenho que ligar o aplicativo do celular e do computador, então tem uns 10 minutos de preparação lá. Pois é, e todos nós estamos acostumando com isso agora, né? Quer dizer, eu aprendi a fazer live, a fazer tudo. Quando eu não consigo, a Gabi me ajuda aqui e a gente vai em frente, viu? Ô, Fernando, olha, eu queria, assim, que você encerrasse falando um pouco assim, você sabe, ficou um sentimento no país, você encarnou a esperança de milhões de brasileiros, de brasileiras, que tinham medo que o país caísse, no que caiu, né? Então, as pessoas olham para você com muito respeito e com muita expectativa, sabe? Eu queria te perguntar o seguinte, depois de percorrer o país como você percorreu, sabe, dos grandes centros aos rincões do país, e muitos deles eu estava junto com você, e ver e ser vítima do tanto de fake news que você foi, ver uma vitória sendo construída e sendo, vamos dizer, arrancada numa campanha baseada no fake news e na mentira, de tantas invenções. Como é que você se sente hoje, vendo que uma campanha que esteve tão perto de ser vitoriosa acabou sendo entregue a um presidente como esse? Como é que você, como cidadão, se sente? Como é que você, sabe, como é que você vê tudo isso hoje? Sabe o que parece? Sabe quando você está numa estrada
indo para um lugar paradisíaco com a tua família, só que o lugar é longe, mas você está na estrada certa. E aí, de repente, você erra a placa e pega uma estrada que não tem retorno, sabe? A sensação que você tem até chegar o retorno, para você voltar para o caminho certo, é a sensação que o povo brasileiro tem hoje. Ele sabe, a maioria do povo hoje sabe que pegou o atalho errado, que tirou o país do caminho certo. Muitos ainda têm vergonha de admitir, né? Mas olha, no fundo sabe. Te garanto, Emílio, as pessoas sabem que esse não é o caminho. Esse não é o caminho. O caminho não pode ser esse. Não pode ser o do ódio, da intolerância, não pode ser o da quebra de contratos, de direitos, da venda do patrimônio, da entrega da soberania para uma potência estrangeira. As pessoas sabem disso, elas sabem. Quando perguntam, eu votei, então, tem uma coisa de querer ainda reafirmar, mas tem uma coisa dentro de nós que chama consciência. A consciência não mente para você. Você pode mentir para ela, mas ela não mente para você. As pessoas sabem que nós pegamos um atalho errado. E sabe que a placa do retorno ainda a gente não consegue enxergar. Que é aquela placa que dá o alívio, sabe? Vou voltar para o rumo certo. Mas nós vamos encontrar essa placa. Porque as nações... Você anda quilômetros e quilômetros, às vezes até encontrar, mas você encontra, né? Mas você encontra. Nós ainda temos um percurso pela frente, mas vai chegar a placa do retorno para o caminho certo, da prosperidade, da geração de emprego, da distribuição de renda, sabe? Esse é o caminho para o Brasil. Paciência. O que aconteceu? A democracia, ela não é perfeita, mas ela é o melhor que nós temos. E às vezes ela, com fake news, com manipulação de imprensa, de informação, ela às vezes leva o povo para um caminho que ele não tomaria se ele tivesse bem informado, se ele tivesse consciente de todos os dados disponíveis, mas nem sempre os grupos de interesse permitem que o povo tome consciência das coisas. O nosso papel o que é? Esclarecer, perseverar, porque o caminho, a gente sabe qual que é. Nós aprendemos a governar o Brasil. Nós tivemos 12 anos de prosperidade. Não fosse o golpe de 2016, a gente estava no rumo até hoje da prosperidade. Nós vamos encontrar esse caminho. Vai voltar a ser o que era? A gente vai encontrar um caminho de ser ainda melhor. Quem sabe a gente não tenha passado por isso tudo para encontrar um destino ainda mais à altura do nosso potencial. Então, quem faz política, como você, como eu, sabe que nós não podemos, por mais difícil que seja a situação, nós não vamos abrir mão nunca da esperança, do otimismo e da luta. Porque também só a esperança e o otimismo não resolve. É esperança, otimismo, tem que lutar. Batalhar, tem que fazer acontecer, né? Emílio, foi um prazer enorme falar com você. Um abraço para todos aí que nos assistiram. Um abraço para a Gabi, em casa. Obrigado, viu, Fernando? Estou vendo você cozinhar, estou gostando, viu? Todo dia. Café, almoço e janta aqui é comigo. A próxima que a gente fizer, você cozinha ou lava a louça. É isso aí. A Gabi até falando para mim aqui o seguinte, passando isso aqui, precisamos fazer um novo jantar em casa para você vir aqui para a gente botar essa conversa em dia, viu? Eu garanto a comida. Vai ser um prazer. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua presença, a todos também pela audiência aqui. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, muito esclarecedora, e tenho certeza que para todos que estão ouvindo também foi muito bacana. Muitíssimo obrigado. Boa noite, se cuida aí, um abraço para a Ana Estela, se cuida aí, seus filhos, e vamos prosseguir na luta. E para vocês todos, muito obrigado pela audiência, até sexta-feira, 17h30, com nova live, tá bom? Grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, Emílio. Abração.